Hoje nós temos um garoto, na verdade, dois garotos que se reencontram porque nós atuamos junto por algum tempo na DVB como instrutores, principalmente na área de vendas, né? Vendas, gestão comercial, desenvolvimento humano. E é essa a tônica da nossa conversa, né? Você sabia que um dos clássicos de vendas chama-se Do Fracasso ao Sucesso? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E também sobre os clássicos, as leituras, a filosofia, o que faz o ser humano se destacar como pessoa, como indivíduo. Se segura aí, porque nós recebemos aqui um grande colega, professor, que vai estar com a gente nessa próxima quase uma hora. Então, nós estamos, como eu anunciei, com um grande amigo, Alfredo Duarte, e já vamos começar perguntando na lata. Fala um pouco de você, qual é a sua obra, Alfredo? Olha, Valnei, a minha obra é uma obra, se tivesse que dar um adjetivo para ela, um adjetivo meio estranho, mas é interessante, porque eu estou com 70 anos, um Opa, garotinho, um um garotinho com garoto. 70, um garoto com 70. Pra você ter uma, assim, hoje eu estava assistindo o vídeo do Madia. O Madia ele está fazendo uma série sobre Peter Drucker, É, fantástica, bacana, né? é. E lá na de hoje ele estava falando que o Peter Drucker, perto dos 60, estava com 58, e estava se pensando o que faria quando crescesse. Né? Que Bom, bacana. e aí eu me sinto numa situação relativamente parecida, porque aos 70, cara, eu já fiz um monte de coisa, algumas coisas muito bacanas, e para você ter uma ideia, neste instante, neste momento, eu estou aprendendo JavaScript. Olha, que legal. É, porque eu estou com um pouco de tempo livre, né? Com essa coisa da pandemia, eu tirei um ano sabático. Todos nós praticamente tiramos. E aí nesse tempo extra que todo mundo passou a ter, eu fiquei me pensando, né? O que eu faço? Eu dei uma olhada nas coisas que eu já tinha, porque eu estava com várias coisas para lançar, pouco antes da pandemia, né? 4 jogos novos, estava cheio de planos, tinha feito um trabalho super bacana no final do ano, no começo do ano, o ano estava pintando muito bem, não é? Eu falei, ó, deixa eu dar uma olhada muito rapidamente e falei, preciso pensar em algumas coisas novas. Aí o que eu fiz? Trabalho de 2020, tá? Eu criei um aplicativo Android do Sim, zero, usando o App Inventor do MIT, sei. que eu tive que aprender do zero, não sabia absolutamente nada. E criei, está pronto, sistema Android, ficou bonitinho, tá muito bacana, porque eu tinha feito uma primeira versão sem botar imagem, eu falei, ficou pobre, taquei a imagem nele, descobri essas coisas todas, e já estou oferecendo para algumas pessoas conhecerem, né? Então, esse aplicativo Android é um produto relativamente novo, né? Sim. Que está saindo. Aí, isso tem um problema. Existe o sistema iOS, que é do telefone da Do Apple, Apple. né? Do iPhone, que não funciona o aplicativo. Quer dizer, eles até fizeram um gatilhozinho e dá para fazer pela web. Você consegue ver no telefone, no iPhone, você consegue ver o jogo, mas só ver, não faz mais nada. E tem uma previsão de que no final desse inverno agora, outono lá dos Estados Unidos, eles vão ter a possibilidade de instalar. Eu estou pagando para ver, porque esse troço está há 5 anos rolando, essa associação do App Inventor com a Apple, né? Sei. Mas aí, diante dessa situação, eu falei, preciso ter uma alternativa. E a realidade do Brasil? O Brasil é um país gigante, com todo tipo de problema e oportunidade, logicamente, né, de potencial, e as empresas estão nesse meio. Então, a gente tem empresas pequenininhas, microempresas, empresas que
tem demandas de treinamento, mas não tem como fazer. Eu pensando nisso, Valnei, e nessa impossibilidade de já fazer um aplicativo iOS, porque é um outro formato, né? É outro mundo, né? É um outro mundo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou tentar fazer um PowerPoint com VBA, com macros. E fiz. Olha. Não fiz um só, não, eu fiz 3. Dei uma fuçada, olhei, pesquisei, e ficou super bacaninha, sabe? É lógico que uma aplicação em PowerPoint, para isso, eu estou fazendo jogos em formato de quiz, tá? Então, deixa eu só Tá. fazer, então, colocar um parênteses na sua fala, porque eu te conheço, eu sei esse negócio de jogos, e eu sei que Alfredo é o mestre de vendas, mas muita gente não sabe. Primeiro, segura um pouco o negócio dos seus aplicativos, nos conte como é que você foi parar em vendas e se tornar um dos instrutores mais demandados do Brasil. Eu sou testemunha porque eu vejo, tenho visto e vi nos últimos quase 20 anos, desde a virada do século, o Alfredo em atuação com as suas várias turmas. Então, fala como é que você caiu em vendas, da onde vem essa sua pegada e essa sua formação, porque sei lá quantos caras você treinou. Um monte, milhares. Valnei, sim, eu acho que tem assim duas veredas, sabe? 2 caminhos, e eles são convergentes. O primeiro é que quando você começa a trabalhar, vendas é uma atividade que tinha muita demanda, quer dizer, ainda tem, logicamente, né? Mas aí eu, logicamente, fui ser vendedor de livros. Aquele esquema de você entrar numa Kombi com uma turma, ir para uma cidade, bater de porta em porta, dizer que está fazendo uma pesquisa, abrir o seu catálogo e oferecer o produto, mas isso foi relativamente breve, mas foi uma primeira experiência. Deu para sentir um gostinho do que é o trabalho de vender. Você chegou a vender Bíblia Barça? Bíblia Barça? Não, Barça. Barça, mas não a Bíblia... Não. Aquela Bíblia enorme que o pessoal comprava e colocava na sala, né? Mas a Barça e também a Delta Larousse, que foi uma enciclopédia famosa na época, né? E assim, até hoje eu tenho um carinho por enciclopédia que você não imagina. Assim, como criança, eu fui um leitor voraz. E eu não tinha em casa, mas um tio meu tinha na casa dele, e eu ia muito para lá. Eu li o Tesouro da Juventude todo. Né? Não revela isso, porque você vai revelar. Eu sou mais ou menos parelhando com você, eu também li o Tesouro da Juventude. E foi bons assim, tempos. aprendizados de lá, cara, ainda são muito nítidos na minha mente hoje. Né? E já se passaram, o quê? Quase 60 anos disso, né? Mas voltando lá para as veredas, depois dessa primeira experiência, eu fui trabalhar em propaganda. Eu trabalhei quase 2 anos na JMM, que era a 6ª maior agência do Brasil na ocasião. E eu fui ser chefe de pesquisas da JMM. Propaganda é venda, né? É um tipo de venda impessoal, mas é nitidamente venda. A gente pode até concluir que a propaganda só é boa quando vende. Né? Essa é uma das funções mais nobres da propaganda. E trabalhando em propaganda, eu tinha que me informar. E eu comecei a ler sobre vendas. E caiu na minha mão, Valnei, um livro chamado Do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender. Um cara chamado Frank Bettiger. O livro é maravilhoso. O jogador de beisebol? Não, eu não sei. Depois a gente procura saber, a gente coloca na... Porque esse livro, ele é a história da vida dele, de ter dado muita cabeçada, até que ele entendeu. Esse livro deve ser de 1920, tá? Ele entendeu que tinha que colocar o cliente em primeiro lugar. Séculos depois inventaram venda consultiva, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas eu fiquei assim apaixonado e comecei a ler tudo que eu podia ler sobre vendas. Nesse mesmo período da minha história,
eu estava trabalhando dando treinamento, não era treinamento, né? Eu dava aula em cursinhos preparatórios para concursos. Sei. E aí juntou as duas coisas, não é? Essa atividade de dar aulas, né, de certa forma, porque era para preparar pessoas para passar num concurso, e o conhecimento de vendas. Juntei as duas coisas. Um amigo me convidou para trabalhar na Confederação dos Lojistas, lá no Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói, não é? E a confederação dava treinamento para quem? Vendedores. Aí eu peguei e botei uma segunda, uma terceira, uma quarta e fui navegando. Eu tive chance, Valnei, para varejo no Brasil, de praticamente trabalhar em todas as cidades brasileiras mais importantes. Tirando Macapá, Boa Vista e aquela lá do Paraguai, aquela lá do... essas 3 cidades eu não fiz nada. No resto, eu rodei, sabe? E foi bacana, porque você ia aprendendo fazendo, né? Estudando. Eu sempre fui muito curioso e sempre fiz tudo com muita responsabilidade. Eu me preparava para fazer. E dei muita sorte na vida, graças a Deus. Sempre tive pessoas que me animavam, me incentivavam, me orientavam, né? Então, esse foi o meu caminho. Depois de certo tempo, aí roda, né? Muito treinamento, muito aprendizado, eu cheguei na DVB. A DVB, quem me levou foi um amigo querido, Sebastião Nelson Freitas. Me levou para a DVB, e na DVB teve um casamento também assim, muito bacana, porque a DVB tinha um gerente de treinamento, nosso amigo Marinho, né? Marinho de Jesus. Saudosa memória. De saudosa memória. A gente se deu muito bem no começo. Eu trabalhava com treinamento, mas eu também sabia vender. E o Marinho me levava para fazer as vendas dos treinamentos da DVB. Fui muito com ele fazer venda de treinamento para mim e para outras pessoas também, né? Então, esse trabalho na DVB também foi muito rico, quase tanto quanto da CNDL, que é a Confederação lá dos Dirigentes Logísticos, que foi um trabalho mais encorpado, né? E muito mais amplo, né? E antes disso, eu pulei uma coisa que também foi um trabalho bacana sobre treinamento de venda, porque a minha história é muito assim fixada no treinamento, né? Nesse meio tempo, depois da CNDL e antes da DVB, eu trabalhei durante 4 anos para a Arno. A Arno, a indústria lá de eletroportáteis, ela tinha um programa de marketing em que ela dava para os clientes dela cursos. A gente não falava de Arno, não era uma coisa de propaganda, era serviço mesmo ao cliente. Isso estreitava o relacionamento dela com o cliente. Então, a gente tinha 5 cursos para gerentes. Brasil inteiro de novo, Valnei. Todas as grandes redes de varejo, eu botei o pezinho lá. Botei a conversa em dia, não é? E também Brasil inteiro. Então, quer dizer, foi uma vida de aprendizado muito grande. E a coisa que eu aprendi, Valnei, foi que a gente tem que respeitar muito, primeiro, o trabalho do vendedor, depois a pessoa do vendedor. Porque vendas, paralelamente, tem uma coisa de dar golpe, tem até uma expressão negativa, né? Papo de vendedor, que seria aquela conversa para enganar. Lógico que tem pessoas que, fazendo esse trabalho, podem incorrer nessa proposta negativa. Não é esse o trabalho do vendedor, né? O trabalho do vendedor é assessorar, é ajudar a tomar uma decisão, é esclarecer, é informar, é muitas vezes dizer para um cliente, olha, é isso mesmo que você precisa, ou que o senhor precisa. E também dizer, não é isso que você precisa. O que o senhor precisa é tal coisa, não é? Esse é o trabalho do vendedor. O vendedor é um assessor, né? É uma pessoa que resolve problemas. E depois dessa história toda, eu criei lá na DVB, uma criação minha, não é? O blog do vendedor, que foi uma experiência assim, super bacana. A gente deve ter, não sei se ainda está no ar, não é? Porque eu estou um pouquinho afastado da DVB agora. Fui vice-presidente lá de treinamento, tudo. Mas a gente criou o blog, se tiver no ar ainda, Valnei,
tem mais de 300 posts sobre vendas. E desses 300, uns 100 fui eu quem escreveu. E era um trabalho assim de divulgar mesmo, né? Claro. Era livre, era acesso aberto, tudo, Claro. com essa proposta de pensar sobre vendas, porque é uma coisa que a gente tem que aprender todo dia um pouquinho, né? Claro. Ninguém nasce sabendo vendas, ninguém domina o tema, a venda é muito, muito ampla, muito múltipla, né? Você muda um segmento econômico, muda um status de empresa, você muda tudo na venda. Deixa eu aproveitar o gancho, porque antes da gente voltar para os seus aplicativos, e eu estou vendo aí na parede, tem aí um circuito de corrida, aí tem um jogo. Antes de você explicar o que é isso, eu quero fazer uma pergunta, porque aí é o gancho daquilo que você está falando e até vai ser o gancho para o aplicativo. O vendedor ainda tem lugar no mundo de hoje? Quer dizer, ainda vai ser demandado formação de vendedores e vai haver demanda de vendedores nas empresas? Como você vê Ney, isso? com certeza, sim. É lógico que a gente agora tem a venda digital e a gente tem coisas que um robô pode vender. Isso que o robô pode vender, não leva a minha ironia para o mal, não. Um poste também pode. Então, não precisa de inteligência artificial para a fazenda digital, mas é lógico que vai ajudar bastante. Mas toda vez que o cliente precisar de informação, a venda digital vai ficar empobrecida, ou não vai ser completa, não vai atender tudo que um cliente precisa. Mas a venda, o trabalho da venda não é só a venda, primeiro, de produtos e serviços. Quanto mais complexo for, mais vai depender do humano. Não é? Sim, sim. A gente pode até chegar, está muito longe disso, mas a gente pode chegar numa situação ideal de venda digital, em que o cliente vai sendo conduzido por um determinado caminho, até depois de clicar centenas de bloquinhos, ele chega lá numa coisa e fica muito satisfeito porque conseguiu a solução para o seu problema. Sim. Mas a gente está muito longe disso. Ainda é muito fria, dá muito problema, tem muito erro, dá muita queda de internet ainda. Quer dizer, a gente ainda está no meio do caminho. É lógico que a venda vem mudando muito e a gente tem que abraçar, enaltecer, valorizar os novos meios. A venda digital é uma realidade e a gente tem que, muitas vezes, mudar a forma de interagir com o cliente, aprendendo a usar os novos meios. Mas isso não... As ferramentas. Mas olha só, como é que você vende uma ideia? Como é que você vende um projeto? Como é que você engaja uma pessoa numa coisa que é importante? Tudo isso é venda, não é produto, não é serviço. Por exemplo, na política, os políticos, eles são péssimos vendedores, a maioria deles. Quando eles são bons em venda, cara, tem um destaque enorme. Não é venda de produto nem de serviço, é a venda de ideia. Isso não vai mudar nunca. A gente precisa se informar. Eu acho que essa sua pergunta, Rony, me trouxe para uma reflexão que a origem é o Peter Drucker também, que ele diz que informação são dados dotados de propósito e relevância. Então, esses dois aspectos, relevância e propósito, quase sempre precisam que uma pessoa participe, porque a inteligência artificial trabalha com dados, não trabalha com informação. Não tem como chegar na informação, porque a informação envolve propósito, emoção, condição, situação, momento, uma série de coisas que a máquina não tem como chegar lá. Não tem como preencher toda a necessidade dessa circunstância. Não é? Então, é por isso que eu acho que o vendedor, ele talvez tenha que se modificar bastante, seja muito diferente do vendedor que a gente foi no passado, não é? Mas sempre vai existir demanda para profissionais de venda. E tem muitos produtos que não dá para vender, né, preenchendo lá alguns detalhes, não. Eu, só para corroborar com aquilo que você está falando,
Na semana passada, eu estava auxiliando uma empresa justamente no processo de escolha de vendedores, porque ela estava em demanda por vendedores. Então, a demanda por vendedores, ela é contínua, né? Com Quer dizer, certeza. talvez não seja o mesmo vendedor que a gente está acostumado a ver, de terninho com a pastinha, Sim. mas tem todo um E, trabalho a ser feito no profissional. e dependendo do segmento, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo também para uma empresa chama Léo Madeiras. Sim, Ela é uma empresa de ponta. sim, É altamente bem dirigida, assim, é para admirar, para respeitar muito esse trabalho da Léo. O vendedor, ele trabalha com madeira. Madeira tem centenas de aplicações e de tipos. E quem compra, geralmente, é um marceneiro, que é um profissional. Então, o próprio profissional, ele quer fazer alguma coisa, está na cabeça dele, ou ele tem lá um projeto que ele vendeu, ele vai procurar uma madeira. E quando ele é atendido por um bom vendedor, o vendedor pode ajudar ou a reforçar o projeto, validar o projeto, ou até dizer o seguinte, cara, por que você não tenta fazer isso assim dessa maneira? Quer dizer, é o papel do vendedor, não é? E nesse período todo, Volney, eu fiz um trabalho relativamente grande em janeiro, agora, fiz junto com um parceiro, o Milton Camargo, da Empreenda, a gente fez um trabalho para a JS, esse foi digital. 5 sim, dias de evento, um sim. evento maravilhoso, o cliente ficou muito contente, nós também, mas lá foi uma situação especial pelo seguinte, um ano antes, eu e o Milton, a gente tinha feito uma convenção deles, 3 dias, fizemos 4 aplicações lá, 4 jogos, foi um negócio assim, Presencial. presencial. Mas foi um negócio assim que criou uma proximidade, uma identidade muito grande entre nós e o pessoal da empresa, não é? Pessoal bacana, inteligente, e é uma empresa que vende peças para motorização diesel, caminhão, veículos mais ou menos pesados, esse tipo de coisa. Cara, o vendedor tem que ser super especializado, porque tem muito detalhe. E nesse evento digital que a gente fez, foram 5 dias, menos tempo cada dia, né? E a gente, no planejamento do evento, a gente falou o seguinte, poxa, a gente tem que ouvir o cliente, mas tem que ouvir o fornecedor também, para criar, né, uma série de relações que dali a empresa possa tirar alguns aprendizados e tocar o processo de crescimento dele, que é uma empresa que está sempre em expansão. Com os clientes, aconteceu uma coisa interessante. O principal cliente são os aplicadores mecânicos que atendem, né, os clientes finais deles, né? Esses não são clientes da JS. Sim. E para muitos, a gente sempre perguntava, escuta, por que você compra na JS? E, invariavelmente, a resposta é ela, o vendedor fulano de tal que me atende assim ou assado. Cara, esse vínculo que existe em muitos segmentos não dá para fazer com uma máquina, não dá para fazer mecanicamente, é humano. Né? Então, é por isso que eu, reforçando aquela ideia, né? Todas as novas tecnologias são muito bem-vindas, a gente tem que usar. Um parceiro meu, Ricardo Alves, que você deve conhecer, Sim, claro. ele te admira demais, foi seu aluno também, não é? Lá no É MBA verdade. do Madia. É verdade. O Ricardo ele é super dinâmico, tudo, Muito, ele entende muito. muito de venda digital, e é o meu parceiro nessa linha, porque não é muito a minha praia, não é? Mas a minha praia, eu surfo outras ondas, não é? Mas tem que começar a entender também dessa para incorporar e juntar as duas coisas, porque Sim. o cliente tem as necessidades, as empresas têm as necessidades, a gente tem que seguir em frente. Então, eu sou muito favorável e receptivo a tudo que é novo, mas a gente tem que respeitar um pouquinho o passado, até porque aí é a minha percepção de vida, sabe, Volney? Eu sou René Descartes, eu sou Aristóteles, eu sou Freud, eu, eu sou os caras da antiga, não é? Mas são Porque, clássicos, são sim, não é? clássicos. Então, Enquanto não mudar, a Terra deixar de ser redonda, né? O círculo deixar de ter 360 graus, eu vou valorizar os clássicos, né? Porque sim, sem dúvida. tem muita adaptação
muita adaptação boa, muita renovação, mas tem muita coisa também. Máscara, né? Porque é perene, né? Os clássicos são perenes e a filosofia clássica, até os livros clássicos, né? Com Esses certeza. você leva para a vida toda, para todas as próximas gerações. Isso é importante. Como entender a alma humana sem Shakespeare? Não Verdade, é? verdade, verdade. E o meu guru de gestão chama Gibran Khalil Gibran, Olha só. que não é que é outra linha, né? Gibran Sim, sim, é uma filosofia mais humanista, não é? sim, Mas é o meu grande guru, cara, porque sim. qualquer dúvida que você tenha sobre alguma coisa concreta, dá uma olhada se o Gibran não tem uma linha que fale sobre aquilo e que amplia, estende a sua percepção, muito além de, né, um compêndio que você possa consultar técnico sobre aquilo. Ou um autor do momento, né, que é best-seller, vai ficar por 2, 3 anos, mas depois o cara desaparece. Com certeza. É como o Drucker, né? O É, Drucker é Dunker eterno, é né? outro clássico. É. É outro clássico, é verdade. Mas vamos E a voltar. gente, e a gente tem o nosso colega Francisco Madia, que, Opa. né, mantém o Peter Drucker lá no topo da O da nosso fogueira. mestre, né? Nosso O Madi mestre, é o com nosso certeza. mestre. É Com isso mesmo. certeza. Me fala dos seus jogos, porque você viu que pelo que eu entendi, você percebeu que uma forma de ampliar o alcance dos treinamentos e dos eventos em company e tal, é fazer a turma participar de jogos, inclusive jogos de mesa, né? Explica para gente Isso. como é que funciona. Olha, os jogos, Ivone, é a minha menina dos olhos atualmente, né? É o meu foco. Eu estou muito interessado em criar coisas novas. Eu estou com um monte de coisa para lançar, porque, né, a pandemia interrompeu o processo com alguns. Mas a cabeça está sempre atenta, porque o jogo ele faz parte do espírito humano. Sim, Nós somos jogadores desde sempre, não sim, é? sim. Para N tipo de situações. Eu tive a sorte de ler um livro chamado Games People Play, oh meu Deus, fugiu o nome do autor agora, mas foi o grande criador da análise transacional, não é? E é um livro que a conclusão é o seguinte: não jogue, porque são os jogos tipo Big Brother, mas trazidos para a realidade das pessoas. É aquele jogo negativo, de enganar, de tripudiar, de sacanear, de tirar partido das pessoas. Esses jogos não prestam. Eric Berne, o pai da criança. Sim, Tá? sim. Não é? Então, esses jogos, eles são negativos, não são para serem jogados. Mas os outros, que envolvem um pouco da competição e um pouco da cooperação, os bons jogos unem essas duas coisas de uma maneira criativa e positiva. Esse é pegar o que o ser humano tem de talento e falar, cara, brinca. Não é? E o termo é esse mesmo, brinque, porque a brincadeira, ela humaniza as pessoas, permite que a gente use o melhor da gente, participe ativamente e tenha um resultado muito superior a qualquer outra forma de aprendizado que a gente podia estar exposto. Vou tentar dar uma... E o participante, ele se destrava, né? Ele Sim, se totalmente. solta, então ele fica ele mesmo, espontâneo, natural. Isso, perfeito, Mano. E assim, um parâmetro para isso são os shows. Eu não tenho mais idade nem vontade de participar de um show, por exemplo, de um artista. Mas eu olho com uma atenção muito grande quando vejo um flash ou assisto um pedaço na televisão, porque as pessoas que estão assistindo o show, elas cantam junto, elas entram na música. E a música é uma linguagem, né, perfeita para isso. Não é o artista em si, é o quanto a pessoa
se dá para entrar lá no show e curtir aquilo. Esse é o grande valor do show. Então, as pessoas fazem o sacrifício que tiverem que fazer para participar daquele show. O jogo é isso. O jogo dá à pessoa o protagonismo do seu aprendizado. Cada um aprende do jeito que pode, do jeito que quer, do jeito que é possível, e aprende, Volney, um pouco na hora. Mas a maior parte do aprendizado é depois. Porque não tem um único participante de um jogo que, depois de certo tempo, fazendo uma outra coisa qualquer completamente diferente, aí aparece na mente dele a seguinte percepção: cara, naquele momento do jogo, eu arrasei. Ou então aparece assim: puxa, eu devia ter feito outra coisa, não devia ter feito aquilo. Por que eu não fiz isso? Esse é o aprendizado que no jogo vai sendo reforçado à medida que a pessoa vai tendo outros inputs, outros insights, né? De outras coisas completamente diferentes, mas que acabam remetendo para aquilo. Então, por isso que eu sou um apaixonado por essa coisa dos jogos, né? A gente está super curioso, querendo que você conte pelo menos um jogo, como é que funciona. Estamos muito curiosos. Vou contar 3 rapidinhos, tá bem? Tá. Olha, eu criei um jogo de estratégia chamado Jackpot. Jackpot empresarial. Já fiz mais de 80 aplicações dele, todas super bacanas. E esse jogo, ele tem assim 2 características bem diferenciadas. Uma é a simplicidade do processo. É muito fácil jogar. Outra é a complexidade das interações, que a gente não tem muito controle sobre elas. Vou resumir para você. São 4 times sempre. Sim. Cada time é uma empresa. Sim. Parece um mercado, né? Ah. Porque a finalidade do jogo é fazer uma aposta dos cassinos, né? O maior prêmio, Sim. né? Sim. Então, a finalidade do jogo é a equipe fazer uma aposta com base na percepção que ela tem de qual vai ser a aposta das outras 3. Tá. Todas fazem isso. E para tornar isso operacional, a gente criou três cores, não é? O verde, o vermelho e o azul. Então, a aposta é no verde, no vermelho ou no azul. Só tem um detalhe. O verde vence mais de 80% das vezes. O verde significa estratégia pensada, planejada, ação coordenada. Quando você tem que fazer alguma coisa, estuda, analisa. Esse é o verde, tudo bem? Sim. Vence 80% das vezes. O vermelho representa risco. 20% das chances de ganhar, no máximo. E o azul é estratégia conservadora, dá tempo ao tempo, meio termo. Se empata 40, ganha 30 e perde 30. Sim. Tudo bem? Então, todo mundo tem que apostar no verde, certo? Mas todo mundo que aposta, quando todo mundo aposta no verde, todo mundo perde. Então, você tem que descobrir qual é a combinação ideal para você fazer uma aposta. Porque para ganhar o jogo, de vez em quando, você tem que apostar no azul e no vermelho. Você tem que manter mais apostas no verde, mas tem que também variar. E são 24 jogadas, Volney. E fica aparente para todo mundo quais foram as apostas de todos os times. É fantástico, porque dá um envolvimento muito grande. Sim. E fica-se com uma... O final do jogo é o seguinte, cara, na sua vida, começa a apostar no verde. Tem hora que você vai ter que apostar no vermelho, que é chutar a bola para onde o nariz estiver apontando, né? Por exemplo, agora tomar vacina é uma aposta no vermelho, porque ninguém sabe direito o que é. Mas você não tem opção, tem que tomar a vacina, é ou não é? Verdade. Não é? A ciência lá está criando maravilhoso esse trabalho de desenvolver num tempo tão curto, mas a gente não deu tempo, né? Até de ver qual é a consequência de tudo isso, mas não pode ter dúvida. Não dá para ser azul, esperar para ver. No verde não tem, né, como você chegar num consenso da coisa, então vai no vermelho. Esse é o jackpot, tá? É um jogo entre empresas, equipes, não é? E esse eu estou pensando também em digitalizar. Ele é presencial, mas estou pensando em digitalizar. O último jogo grande que eu criei, que é feito no Hotel Terras Altas, você conhece Terras Altas, né? Do Latif? Sim. Eu criei para fazer lá, e ele chama Highlands.
terras altas, né? Tem uma associação lá com Highlander, né? Que lembra daquele só pode haver um? Isso no jogo é propósito. E o jogo, a gente espalha no hotel, a gente espalha várias pistas. As equipes recebem uma pista de onde estão as pistas do jogo. E eles primeiro têm que decidir, colocar em ordem, porque, por exemplo, tem que pegar primeiro a pista 1, depois a pista 2, depois a pista 3. Rony, é maravilhoso, porque é assim. São 2 jogos, na verdade, um dentro do outro. O primeiro é descobrir o que a pista significa. Por exemplo, tem lá uma pista, essa eu vou ter que mudar, porque eu vou contar, né? Tem lá uma pista que é o Pelé comemorando um gol no alto, e ele está com a camisa 10. Essa é a pista número 1. Porque a gente dá um aviso, a gente diz, nunca é evidente. Então, não fala mais nada. Mas, assim, se achar que aquele é o número 10, é evidente demais, não é? E Pelé é o jogador número 1 mesmo, né? Entendeu? A dificuldade do jogo, né? A criatividade do jogo, tudo, né? Tem que decifrar. Tem que decifrar. E depois vai procurar a pista e volta. E, assim, o jogo, quando eu pensei, ele falava sobre 5 coisas. Clientes, metas, pessoas, processos e valores. Essa era a ideia. Então, tem lá pistas sobre isso, as pessoas acham a pista, traz, interpreta e discute no grupo sobre aquilo. E escreve no mapa. Esse é o processo do jogo. É super bacana, porque permite que pessoas falem sobre coisas importantes para elas, que fora do ambiente do jogo, ou teriam bloqueios, ou não teriam nenhum motivo para fazer. Um cliente chamado IBI, que acho que é do Grupo Cielo, né? Promotora lá, eles falaram, gostei do jogo, vamos fazer sim, mas a gente não quer isso não. A gente quer planejamento, quer execução, quer não sei o que lá mais, e pegou clientes e processo lá. Eu falei, tudo bem, me diz o que vocês entendem por isso, criamos as pistas e fizemos. O jogo é customizável. Trabalha o que a pessoa quiser. Eu estou, Volney, nesse instante da minha existência e da minha perspectiva de trabalho, de pensar em como botar o Highlands para pós-pandemia. Quando eu começar, entendeu? De criar um jogo específico para que as pessoas possam. Como é que a gente retoma? Sim, muito importante. O que a gente retoma? Quanto de que a gente retoma? E faz um jogo envolvendo, porque o jogo é isso, ele destrava. Você usou esse termo, não foi? Destrava mesmo. Solta as pessoas. Agora, esse que está aqui, ó, que tem esse mapinha aí, eu não sei nem se algum tempo atrás eu te falei sobre esse jogo. Falou, é tipo uma fórmula, né? Equipes, né? Isso. Ele era outra coisa. E depois evoluiu. Eu fiz. Isso aqui é um vinil, não é? Sim. A gente leva isso, é um mapa grande, 1,5 m por 90, alguma coisa assim. Também é feito em equipes. E a gente primeiro faz uma associação com Fórmula 1, porque a Fórmula 1 ela é bacana para você correlacionar com vários aspectos da vida das pessoas e das empresas, não é? Sim. Você fala para melhoria contínua, cara, o tempo que os caras usam para trocar um pneu, para trocar 4 pneus, não é? E eu tenho um vídeo, não sei se você conhece, que foi um dos primeiros grandes prêmios no passado, em que os caras demoravam 1,5 minutos para trocar os 4 pneus. E agora já tem gente trocando em 2 segundos, não é? Então, muito quando você fala, né, em melhoria contínua, inovação, esse tipo de coisa, é um exemplo assim, muito bacana. Mas o que é o jogo? É um jogo de perguntas. Inclusive, esse da JS que eu falei, um dos jogos que a gente fez foi esse. Chama de Joga Aí, né? A gente pegou, a empresa estava passando por transformações, a gente pegou o contexto todo das transformações e criou as questões sobre isso. O jogo normalmente fala de vendas ou qualquer outro tema, né? A gente pegou o que era importante para a empresa, colocou nesse formato, né, de questões, de opções, tudo, e jogou ao vivo. Volney, você precisava ver, Volney, porque o envolvimento é fantástico, porque é a coisa da competição, de acertar, de pontuação. E esse jogo, quando ele é ao vivo, a gente ainda tem um detalhe. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa! Isso aqui é um dado.
Sei, sei. grandinho, bonitinho, né? Cada equipe tem um dado com uma cor diferente, esse tipo de coisa. E aí as pessoas acertam ou erram a questão. Sim. Tem um circuito, vai andar com um carrinho, né, no circuito. Sim. Mas, além de acertar, você tem que jogar o dado para ver quantos pontos você faz. E, às vezes, a sorte interfere na vida. E isso acontece o tempo inteiro, não é? Claro, claro. Se você não der sorte, né, por mais competente que você seja, vai ter que pagar um certo preço. Mas é o envolvimento de uma adrenalina só, mas você está trabalhando. Fica alguma coisa? Fica o quê? Fica como a pessoa se sentiu enquanto estava jogando, participando. É isso que fica de verdade, né? Então, esse é o Joga Aí, que presencial, e que agora tem o aplicativo, que tem um Joga Aí, só não tem o dado. Porque aí é outra proposta, né? Tem um aplicativo Android já pronto. Eu estou desenvolvendo JavaScript para fazer um web, que aí funciona em qualquer celular, né? Não tem problema nenhum. Sim. Acho que 1 mês e meio, 2 meses vai estar disponível. E tem esse em PowerPoint, que é fácil falar mal do PowerPoint, né? Mas, Volney, eu tenho descoberto coisas maravilhosas. Tem muito recurso. Tem muito recurso. A programação VBA é mais simples, né? Ela só dá um pouquinho de trabalho, porque às vezes que num outro sistema qualquer, você escreve lá uma linha de código, no VBA você tem que escrever 10, mas também mais fácil, né? E eu estou assim, muito interessado, porque eu vejo que há muitas empresas que não vão se interessar por um aplicativo de celular, mas podem se interessar em ter um curso delas num PowerPoint com um VBA, que pontua automaticamente, que faz o registro de tudo direitinho. E assim, o meu produto, Volney, não é o software. O meu produto se eu faço isso, né? Mas vamos supor que uma empresa resolva comprar. Eu queria o aplicativo, tá bom. Eu falo, me dá as suas informações e eu vou desenvolver com base nas suas informações. Vai personalizar, né? É personalizado. A proposta é sempre essa. Porque o que para uma pessoa é certo, para outra pode não ser importante, mesmo que seja certo, né? Então, a proposta é ter alguma coisa assim super customizável, tailor-made, né? A expressão, feito sob medida para aquela pessoa naquele momento. E é fácil, porque é assim, o aplicativo do celular, você instala no seu telefone e usa a hora que você puder. Eu sou muito observador desde sempre, principalmente com supermercado. Eu trabalhei bastante com supermercado também. Eu vim para São Paulo, eu sou de Niterói, eu vim para trabalhar com Júlio Casoy. Olha. Júlio é o irmão mais velho do Boris. Júlio era um gênio, né? Ele foi, talvez, o número 1 do varejo brasileiro na época em que ele atuava. Eu aprendi muito com ele. E a gente tinha, na época lá do Júlio, um treinamento que a gente fazia de padrões. Criava os padrões para os clientes e eu fazia a instrução programada. Olha só o termo, né? Sim. Era um EAD diferente, né? E a gente dava a resposta para as pessoas, porque a finalidade não era fazer um teste, a finalidade é que as pessoas lessem os padrões. E para responder, ela tinha que ler o padrão. Tipo assim, né? A gente dava a cola para a pessoa responder. A vida não é assim, Volney? A gente, quando tem uma dúvida num trabalho, não entra no Google, não consulta, não descobre, não vai lá, porque essa era a intenção. Então, por exemplo, no meu aplicativo, Volney, a pessoa só avança quando acerta. Tem lá uma questãozinha, uma proposição, que tem um método, tá? É sempre assim, uma frase relativamente curta, uma primeira frase que dá uma informação, um complemento que fala ou sobre aquilo ou estende o conteúdo, e uma conclusão que a última palavra é a resposta. São as opções. Sempre vai ser assim. Não é coisa de escola, não tem nada contra, mas é uma outra proposta, né? E assim, a gente dá 3 opções. Se a pessoa clicar a primeira opção errada, parece lá um sinal sonoro, né? Né? Vai ter que escolher de novo, porque a tela não avança. Tem mais 2 opções. Se ele errar de novo, aí só sobra um, ele clicou, aí ele avança e dá lá um cliquezinho. Aí recebe palmas. Isso, tem um sinal sonoro
E aí ele está sendo reforçado. Sim. Só que tem um detalhe. Vamos supor, tem 10 questões, tá? No modelo do jogo lá. Ou 15, ou 20, o que seja. Mas 10 questões. Ele tem que acertar as 10 para tirar 10. Porque se ele errar uma só, ele tira 9. Se ele errar 2 vezes uma questão, ele tirou 8 no total. E quando chega lá no final, é o seguinte, olha, jogue até fazer 10 em tudo. Porque tem vários teminhas no jogo, né? Sim, sabe? É muito bacana. E quando você tiver interesse, eu te mando para você dar uma olhadinha. Não, quero conhecer. Muito. Alfredo, como se tivéssemos chegando no final de uma aula sua de treinamento, e nesses momentos para o encerramento, um aluno levanta a mão e fala, professor Alfredo, nos dê 3 recomendações, a gente que vai cada um para a sua casa, para a sua cidade, para o seu trabalho, que recomendações você daria, 2 ou 3 recomendações, para a pessoa se manter atualizada, se manter desenvolvendo, se manter cada vez mais capacitada e competente, né? Bacana, Volney. Olha, essa sua intervenção no final, se a parte anterior não foi boa, salva a parte anterior. Né? Claro que foi boa, que é isso. Mas é isso, eu estou reforçando o aspecto positivo, né? Sim. Sempre tem um mundo de coisas, né, que a gente pode falar sobre o que fazer agora, esse tipo de coisa, né? Então, eu vou tentar dar uma contribuição que eu acredito que seja verdadeira. A primeira, Volney, é nunca aceitar nenhum modelo como ipsis literis, sabe? Nunca... esse troço aqui é bacana, funciona, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não vai, não é? Então, se respeitar no sentido de que você tem que acreditar que você pode, se você fizer o esforço que precisa fazer, não é? Aquela coisa de querer poder, não é? Se você fizer. Então, você tem que pegar o seu tempo, o seu precioso tempo, o seu escasso tempo, o pouco tempo que você tem de forma discricionária, que você pode fazer o que quiser com ele, e escolher aonde você vai aplicar. Escolher o que vai transformar a sua realidade. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, daqui a um ano, mas pensar sobre isso. Aonde vai o tempo que você pode escolher onde aplicar? Refletir sobre isso. Para transformar a sua realidade. Eu achei isso. Que frase legal. E outra coisa, acreditar em você, sabendo que você vai ter que trabalhar, é suor, não é? Aquela coisa eu não sei de quem é essa frase, mas diz que inspiração é 99% transpiração, não é? E 1%, acho que é do Thomas Alva Edison. Cara, não tem outro jeito. Eu, por exemplo, eu comecei do zero para fazer o aplicativo. Tudo bem, o App Inventor é uma brincadeira, bloquinhos, é mais fácil, sim. Mas eu aos 69 anos e muito, quase beirando os 70, eu nunca tinha feito nada disso. Sim. Eu achei que, né, valia a pena aplicar o tempo, porque assim, podia comprar, custa 30 mil, 40 mil para fazer um joguinho desse, é o que o pessoal cobra, né? Eu falei, deixa eu ver se eu consigo, né? E fui fazendo, me dedicando, tudo. Aprendi, e olha só, eu criei, Volney. Eu cheguei a comprar um curso, peguei alguma coisa desse curso que eu comprei, vi muita coisa no YouTube, que tem muita coisa lá, e eu fui pegando pedaços de cada um deles e fui moldando ao que me interessava. Então, o meu trabalho é um trabalho que está um pouco original. Por quê? Porque eu fiz coisas que eu achava que cabia. Então, voltando para a sua pergunta, para não ficar enrolando muito, né? Estendendo muito. Você pediu 3 coisas. Falei, acredita em você, investe o seu tempo naquilo que tem a ver com o seu propósito, que é importante, não é? Que não desperdice o seu tempo. E, principalmente, arranje pessoas para te ajudarem. Porque sozinho não dá, não é? Você tem que ser validado, você tem que ser reforçado, você tem que pedir ajuda, e tem que pedir ajuda mesmo.
Eu uma vez, assim, ficou na minha cabeça, cara, e assim, é, nos Estados Unidos, o presidente morreu. A vice-presidente era uma mulher. Então, ficou uma discussão se ela assumiria. Não é real, né? É ficção. É ficção. E aí, a mulher do presidente que morreu encontra com a vice-presidente numa salinha lá e pergunta o que ela está pensando em fazer. E a vice-presidente fala assim, eu estou na dúvida, porque está muita pressão, a resistência, não sei o que lá. Aí a mulher do presidente que morreu virou para ela e falou assim, olha, você tem que assumir. Se Moisés fosse mulher, ele teria pedido ajuda e teria atravessado o deserto em 40 dias. Lógico, é uma brincadeira, né, esse tipo de coisa, né? Mas o homem tem dificuldade de pedir ajuda. E a gente tem que aprender a fazer isso, porque sozinho, cara, é uma relação do poder, né? O poder não existe no vazio. Então, você tem que pedir ajuda, tem que pesquisar. Hoje em dia, Volney, eu comecei falando lá de Tesouro da Juventude e de enciclopédia. E eu era uma pessoa que gostava muito de ler. Fui apaixonado por ficção científica além da conta. Tipo assim, né? Parava de comer para ler ficção científica, né? Isaac Asimov, né? O gênio, né? E vários outros, né? E hoje em dia a gente tem YouTube, a gente tem Google. Cara, a diferença comparada com o passado é abissal. Não é? Hoje em dia se tem a possibilidade de correr atrás. Logicamente que vai quebrar cara às vezes, vai se enganar, vai não ter a coisa completa, mas esse processo de estar fazendo vai permitir que a pessoa acabe chegando aonde precisa. Né? Então, tem que investir o tempo, o talento, a disposição e tocar a vida, né? Ir em frente. Muito bom, muito bom. Alfredo, quero te agradecer pelo seu tempo e você destilar um pouco da sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua história de vida aqui para nós. Muito obrigado por seu tempo. Eu também te agradeço muito, Volney. E me considero, eu comentei, né? Eu fiz 70 anos recentemente. Esse ano, lá para setembro, eu faço 71. E eu me considero um aprendiz, cara. Sabe? Eu acho que ainda tem coisa que eu preciso aprender para, eventualmente, poder compartilhar, porque essa tem sido a minha história, né? De ajudar um pouco, compartilhando. Sim. Não dá para você saber tudo, né? Não, às vezes não dá nem para você saber quase nada de alguma coisa, mas esse pouquinho pode ajudar alguém a fazer uma conexão, né? E, a partir daí, seguir o caminho dela, porque é o que interessa mesmo, né? E como aprendiz, a gente se rejuvenesce, né? Isso com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Valeu, beleza. Alfredo. Super obrigado. Obrigado, um abraço você. Grande.